Obrigada, Senhor. Tu és aquele que conhece os nossos corações. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Nós te damos graças pelo teu Espírito, pela tua palavra, Senhor. É ela que nos sustenta, é ela que nos levanta. Estamos aqui porque nós reconhecemos a tua tão grande bondade, o teu tão grande amor para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui nesse lugar, ou aquelas que estão assistindo, que elas possam ser alcançadas pela tua palavra, Senhor. Olhos espirituais, ouvidos espirituais abertos para ouvir as tuas instruções. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigada, grupo de louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Amém. Aleluia. Não sei se antes eu poderia me ajudar aí no teclado. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você é crente, viu? Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: você é crente. Porque, irmãos, sair de casa em Natal no chuveiro desse é só para crente, viu? Só para quem tem muita sede da palavra entende. Mas pensando sobre essas coisas, sobre essa chuva que tem caído na nossa cidade, ninguém deixa de trabalhar porque está chovendo, né? Salvo aquelas pessoas que, por exemplo, são moto-Uber. Fica mais delicado de trabalhar. Mas porque você sabe que precisa bater o ponto, ou porque você sabe que precisa estar na sua empresa, supervisionando ou fazendo algo que seu trabalho pede, você vai, né? Eu digo mais, se você soubesse que você iria para aquele local e você ia entrar na sua conta um valor alto, meu irmão, não tinha chuva, você ia a pé, você ia nadando, você arrumava um barco, mas você iria. Eu também iria. Não é verdade? Então esse entendimento que a gente muitas vezes não tem, a gente precisa ser despertado no aspecto de quê? É muito importante algumas coisas naturais que nós precisamos fazer e que vai trazer aquilo que nós precisamos, como suprimento, por exemplo. Mas mais importante ainda é estarmos nesse lugar, recebendo um alimento espiritual, o combustível que nós precisamos para fazermos tudo aquilo que a gente precisa fazer no natural. Porque tudo é espiritual. A gente fala natural no quesito de coisas que nós precisamos fazer que diz respeito aqui ao mundo mesmo. Trabalhar, ganhar dinheiro, correr atrás daquilo que é necessário. Mas se a gente busca tudo isso, mas se não temos a energia, a força do Senhor em nós, vai ser só canseiro e enfado. Não é verdade? Mas não é sobre isso que eu vou estar ministrando nessa noite. Tem uma palavra que saltou no meu coração essa semana, na terça profética. Eu não ministrei, André ministrou, mas no final eu compartilhei essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu vi como uma mensagem oportuna, primeiro para a minha vida e depois para a sua vida como igreja, para aqueles que estão assistindo ou que irão assistir. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, tem tudo a ver com aquilo que nós cantamos, com esse louvor que nós cantamos. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vamos ler do 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala-se comigo, o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu já ministrei outras vezes usando esses versículos. Eu já ouvi várias pregações sobre esses versículos. Eu sei que quando você lê essa passagem, ou assiste um filme em que narra isso aqui que aconteceu, você é ministrado pelo Senhor de várias formas. Mas, amado, sabe quando uma palavra, ela quase que pula da Bíblia aos meus olhos? Eu já tinha lido, pregado, ouvido, mas uma palavra saltou dentro de mim e eu compartilhei na terça profética e eu vou estar trazendo aqui para vocês. A palavra que saltou no meu coração foi submergir. E eu fui buscar no dicionário o que é que significa a palavra submergir. Significa afundar, mergulhar ou ficar totalmente coberto por algo. No caso especificamente aqui a gente sabe que foi água. Mas significa estar afundado, mergulhado, totalmente coberto por algo. E eu pensando sobre essa palavra, eu disse: Espírito Santo, o que é que o Senhor quer ministrar ao meu coração, ao coração dos teus filhos, daquelas pessoas que vão estar ouvindo? E o Senhor começou a sinalizar algumas coisas. E Ele disse: filha, muitos filhos meus têm andado nessa condição. Afundados, mergulhados, totalmente cobertos por algo. E esse algo, que você sabe o que é, que quem está ouvindo sabe o que é, tem feito com que você ande com medo e até mesmo que você não consegue encontrar uma saída. É como que uma pessoa estivesse tão mergulhada, tão envolvida naquilo ali, que ela olha para um lado e olha para o outro e ela diz: aqui não tem saída. Não tem como essa situação mudar. Não tem como isso mudar, esse cenário mudar de quadro. E pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser alguma enfermidade, ansiedade, medo, mas eu não sei. Eu só sei que quando uma palavra salta no meu coração, alguém está precisando ouvir essa palavra. Lucerna, graças a Deus, não tem nada me envolvendo, a não ser a bondade de Deus, o amor dele. Está tudo fluindo na minha vida. O que tem envolvido na minha vida é prosperidade, é saúde, é paz. Glória a Deus. E não para te trazer um medo, mas eu quero te dizer que o dia mau ele chega para todos. Que a tempestade, que a força do vento chega para todos. A questão não é se a força do vento chega, vai chegar ou se chegou. A questão é, estamos prontos para lidarmos quando esse vento ele bate contra nós? Será que essa força do vento ela é tão intensa a ponto que você fica tão envolvido nela, tão mergulhado nela que você não consegue encontrar saída? Aleluia. Quando a gente vai aqui para o versículo, no versículo 30 de Mateus 4, diz que Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. Mas ele fez algo. Quando você está envolvido na circunstância, quando você está envolvido pela força do vento, pelo problema financeiro, ou problema familiar, ou enfermidade, eu não sei, ou relacionamento, eu não sei. Questões emocionais, quando você fica envolvido nisso aí, o que é que você faz? Aleluia. Porque a gente escuta muito falar que Pedro, ele afundou, ele estava bem, mas ele afundou porque ele tirou os olhos do Senhor, olhou para a circunstância e tudo isso é verdade.
Mas Pedro, ele fez algo que com essa atitude dele, a resposta chegou, o socorro chegou para a vida dele. Pedro, ele estava afundando. Pedro, ele estava sendo submergido, mas ele fez algo. Aleluia. E o que é que nós temos feito quando a adversidade chega? Porque ela chega. Conversando esses dias com o Jeane disse: Luciana, tempestade chega para tudo. Eu digo, é verdade. Então, a gente já sabe, a Bíblia, ela nos mostra que a tempestade, ela chega. Mas quando ela chega, o que é que nós estamos fazendo? O que é que tem saído da nossa boca? Porque a Bíblia diz que Pedro, quando ele estava começando a submergir, ele gritou. Aleluia! Quando ele estava começando a ficar imerso, amados, no medo. Os discípulos, eles estavam no barco, e ali dos discípulos havia pescadores, um deles, o seu irmão. Mas não mergulhou lá para tirar ele de lá. E ele também não gritou: meu irmão, me salva daqui. Aleluia. Ele gritou: salva-me, Senhor. Ele entendia que aquela circunstância, que aquilo que estava envolvendo a vida dele, estava vindo com tanta força que só havia um que poderia tirar ele daquela situação. Que não era o seu familiar, mas era o Senhor. E aí ele grita: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Qual tem sido os nossos gritos no momento da pressão? Qual tem sido os nossos gritos no momento da adversidade? Qual tem sido os nossos gritos quando as situações elas chegam, batem na nossa porta? Será que o nosso grito tem sido salva-me, Senhor? Ou será que tem sido aqui não tem mais jeito, acabou, não tem mais o que se fazer? Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, aleluia, tomou e lhe disse. Aí ele começou a ministrar para Pedro. Mas você prestou atenção, porque, amados, a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção nas palavras que estão sendo enfatizadas lá. A Bíblia diz que Pedro gritou: salva-me, Senhor. E que Jesus prontamente, amados, Jesus está pronto para te tirar dessa situação. Jesus está pronto para lhe salvar. Jesus está pronto para lhe tirar dessa circunstância que está te envolvendo, te engolindo. Aleluia. Jesus prontamente, amados, estendeu a mão. A questão é, estamos gritando para quem? Aleluia. A quem nós estamos levantando o nosso clamor? Porque a palavra de Deus, amados, ela nos assegura, e a gente vai ver outros versículos dessa noite, que todas as vezes, diga assim comigo, todas as vezes, amados, que nós clamarmos ao nosso Deus, Ele está pronto para nos socorrer. Mas quando a gente está na pressão, e eu sei porque eu também passo, amados, sou diferente de vocês não. A gente tem uma tendência de clamar por tudo, achando que a solução do nosso problema está no outro, mas não está. Tem impressão, amados, que só quem pode nos tirar desse lugar é o nosso Deus. E Pedro sabia disso. Quando ele começou a ver, aqui eu vou morrer, não estou mais aguentando. Imagina a cena. Ele é envolvido naquela água. A força do vento, as ondas deveriam estar imensas. E ele lá naquela situação. E ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. E aí, eu fico pensando, Jesus, Ele está pronto. Nosso Senhor, Ele está pronto para nos socorrer.
E Ele estende. Você sabia que o Senhor, Ele sempre está pronto. E Ele estende a mão quando a gente clama a Ele, pede ajuda a Ele. Mas quando Ele estende a mão, você tem segurado na mão dEle? Porque tem esse detalhe. Lucerna, eu clamei a meu Deus. Aí eu vou te dizer, a palavra te assegura que Ele estendeu a mão. Que Ele manifestou socorro. Você percebeu o socorro de Deus na sua vida nessa situação? É porque, às vezes, eu vou fazer exatamente o que o Espírito de Deus me guiou a fazer. Aleluia. Nem costumo muito descer aqui, né? É porque, às vezes, a gente acha que a ajuda do nosso Deus vai vir em forma, Deus aparecendo para a gente, um anjo. E a gente espera que a ajuda de Deus, o cuidado de Deus, a resposta de Deus vai ser em algo muito espiritual. E aí aqui eu tenho certeza, aqui foi Deus. Mas amados, Deus, Ele tem suas maneiras de nos responder. Ele tem suas maneiras de mostrar, eu estou com as mãos estendidas para você. O problema é que você não está enxergando. São as minhas mãos quando alguém te fala algo. São as minhas mãos quando alguém te liga. São as minhas mãos quando uma música salta no seu coração. São as minhas mãos quando de uma forma que você nem sabe como a provisão chegou para você. Mas a gente fica esperando o sobrenatural, uma coisa muito sobrenatural, para dizer, a mão de Deus me socorreu. Aleluia. Aleluia. A mão de Deus, ela está disponível para nos socorrer. Clamou, a palavra te assegura, fique tranquilo. Porque o socorro dele, a mão dele está estendida. Mas ficamos tão envolvidos, tão mergulhados, que a gente não consegue perceber a mão do Senhor lá. Todo tempo. A mão do Senhor lá. Existe uma mão, aleluia. Existe uma mão, viu meu irmão? A mão do Senhor. A mão do Senhor, ela está estendida para te ajudar em todas as áreas que você precisa. Você clama e a mão do Senhor está lá estendida. Estendida. A mão do Senhor. As mãos dos homens, elas já falharam contigo. Mas a mão de Deus, ela jamais vai falhar. Aleluia, existe uma mão. Aleluia, a mão do Senhor. A mão do Senhor. A mão do Senhor, aleluia. Você pode fechar seus olhos. Aleluia, aleluia. Eu sei, amados, quando o profético está se movendo num lugar. Aleluia. Fecha teus olhos. Fique em oração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, a mão do Senhor. 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 Estendida. Estendida. Para te tirar de uma condição. A tua mão, Senhor. É a tua mão, Senhor. A tua mão, Senhor. A tua mão, Senhor. Aleluia. 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 Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Volta. Bora fluir aqui. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. A mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Aleluia. A mão do Senhor. A mão do Senhor. A mão
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Silmar, Silmar. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia. E Jesus prontamente estendeu a mão. Salmo 69, versículo 1. Bem baixinho, vocês ficam, pode ficar aqui um pouquinho? Salmo 69, versículo 1. Davi clama: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. O que é água subir até o pescoço? Sabe quando você talvez chegou a falar isso? Você chegou a falar isso. Eu estou no meu limite. Quem nunca falou isso? Eu estou no meu limite. Sabia que o salmista Davi, ele fala
algo semelhante. Ele disse assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Eu estou no meu limite. O salmista Davi, ele disse. Só que ele não ficou só estou no meu limite. O salmista Davi, amados, presta atenção. O salmista Davi não ficou naquilo que ele estava passando. O salmista Davi, ele disse o que estava passando, mas ele falou algo antes. Muitas vezes a gente fica falando naquilo que nós estamos passando, mas a gente esquece o que vem antes. O que é que vem antes? Salva-me, Senhor. Salva-me. O salmista Davi, ele disse: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Eu estou afundando num lamaçal profundo, onde não se pode firmar os meus pés. Entrei em águas profundas e a correnteza me arrasta. Amado, só clama a uma pessoa, alguém que sabe que nela tem a resposta. Não é verdade? Só clama a uma pessoa, só pede ajuda a uma pessoa, porque sabe que aquela pessoa pode ajudar. O salmista Davi, ele sabia. Aleluia. O salmista Davi, ele sabia. Pedro, ele sabia. Eu posso clamar ao meu Deus e ele prontamente vai estar trazendo socorro. Isaías capítulo 41, versículo 10. Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Coloca aí, Isaías 41, 10. É isso aí? Coloca aí. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Agora, minha gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Ele está com a gente. A gente não é para ter medo, não é para se assombrar, porque Ele está conosco. Ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com a mão direita dele, que é fiel. Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Se o mar me submergia, Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Coloca Isaías aí novamente. Isaías, acho que é que eu acabei de falar. Isaías 1:10, né? Isso aí. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Diz o Senhor, Tatiele. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão. Porque a minha mão é fiel. Me submergia tua mão, me Traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. pra mim, Senhor, e tu és Fica de pé. o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Coloca aí. Isaías, pode ficar de pé. Isaías 59:1. Isaías 59:1. Aleluia. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Era com você mesmo, Anderson. Era com você mesmo. Era com você mesmo. A mão do Senhor. A mão do Senhor, ela não está encolhida. Ela não está encolhida. Ela não está encolhida. Ela não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida. Não está encolhida. Nem está surdo o seu ouvido para não poder lhe ouvir. Ele lhe escuta. Aleluia, 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 aleluia. Silmar, Silmar, me submergi a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Salmos 18, 16. Salmos 18, 16. Do alto estendeu a mão. Minha gente, você tem noção? Presta atenção. Você sabe o que é a mão de Deus estendida para você? A minha mão pode falhar, do pastor, a do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Mas, amados, a mão, porque a mão dele é a destra fiel, a mão dele é fiel. Então, se a mão dele é fiel, fique tranquilo. Agora faça uma coisa, pelo amor de Deus, segure nessa mão. Aleluia. Salmos 18, 16, do alto. Então isso me mostra que o socorro que eu preciso, eu não sei seu nome, mas o socorro que você precisa, minha querida, aquilo que você precisa não vem daqui, ó. A mão do Senhor, ela está estendida e ela vem do alto. É do Senhor e vem do alto para a sua vida. Existe uma mão estendida. Uma mão estendida. Uma mão estendida. Fecha teus olhos. A mão do Senhor estendida a seu favor. A mão do Senhor. A mão do Senhor. É do alto. É do alto. Daqui são muitas as decepções. Passamos por muitas decepções. Esperamos algumas coisas de algumas pessoas, mas não é bem do jeito que a gente gostaria. Mas a mão do Senhor, a mão do Senhor, ela está estendida. Ela está estendida a seu favor. Só creia. Só creia, só creia, só creia, só creia, só creia, só creia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Silmar, Me submergir a tua mão, me traz à tona
Ele te traz à tona. Ele te traz à tona. respirar. Ele te traz à tona para você respirar. Me faz andar sobre as E andar nas impossibilidades em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. do alto estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Salmo 63, 8. Olha o que o salmista Davi fala. Pode sentar um pouquinho? Já estou encerrando, daqui a pouco. Salmo 63, 8. A minha alma, o salmista falando, a minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. A tua alma, a tua mente, as tuas emoções têm seguido o Senhor de perto? O salmista Davi, ele disse, a minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. A tua mão, destra é mão direita do Senhor, te sustenta. Aleluia. Salmos 91, versículo 14 e 15. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Agora escuta. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Aí a minha versão diz assim. Cadê? Chega. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele, na minha versão diz. Estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia. Só que não para aí o versículo. Não para aí o versículo. Continua, diz assim. Dela o retirarei e o glorificarei. Porque ao Senhor nós nos apegamos com amor. Esse apego ao nosso Deus traz livramento. Salvação nos alcança na área que nós precisamos. Quando invocamos a Ele, Ele nos responde. E se em algum momento a gente chega a passar por alguma angústia, Ele está conosco. Mas Ele não só está lá conosco, Ele está conosco para nos tirar daquilo ali. Para nos retirar daquilo ali. Não foi assim que aconteceu com Pedro? O Senhor estava lá para tirar Pedro daquela situação. E se a gente voltar à passagem de Pedro, lá sobre as águas, no versículo 32 de Mateus 14, diz, subindo ambos para o barco. Subindo quem para o barco? Pedro e Jesus. Ambos subindo para o barco, cessou o vento. Eu acho tão interessante que todo o tempo que Jesus estava lá nesse movimento, o vento estava contrário. O que é que isso me mostra? Que Jesus, ele entendia a autoridade que ele tinha naquela situação. E ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer porque o vento era contrário. O vento só cessou, mas quando ele entrou no barco. Em todo o tempo estava o ribuliço, as ondas, a tempestade, a gritaria, os discípulos fantasma, e com medo, e o aperreio, o desespero. O tumulto estava lá. E Jesus, fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, tendo aquela conversa lá com Pedro, ensinando algumas coisas lá a Pedro, ainda teve tempo de pregar para Pedro. Pedro, homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Mas o vento só cessou quando Jesus entrou no barco. Sabe o que é que isso me ensina? Que a gente vai passar por algumas tempestades. O vento, ele vai bater. A força do vento, ela vai vir com força. Mas Jesus está conosco. Uma hora esse vento vai ter que cessar. Uma hora ele entra lá no barco com a gente e o vento cessa.
A gente só não pode esquecer que no meio do tumulto, no meio da adversidade, no meio da angústia, que Ele está conosco. Isso aí a gente não pode esquecer. Mas você compreende que mesmo diante de toda essa situação, de ventania, de tempestade, o vento só se aquietou quando Jesus subiu no barco? Não podia ter se aquietado antes? Podia. Mas Jesus quis mostrar para aqueles discípulos e quis mostrar até hoje, para a minha vida e para a sua vida, que nós não precisamos ou não devemos andar pelo aquilo que nós estamos vendo ou sentindo. Só precisamos andar naquilo que nós cremos. Cremos que o Senhor, Ele está conosco, que Ele é conosco e que em algum momento esse vento vai cessar. Só não podemos perder a nossa esperança. Só não podemos perder a nossa fé. Amém? Aleluia. Eu trouxe outros versículos aqui que poderia compartilhar com vocês. Eu lembro de, por exemplo, de Daniel, lá naquela cova dos leões. E aí a mão do Senhor tira Daniel daquela impossibilidade. Não havia possibilidade, amados, de Daniel sair vivo daquela cova, a não ser a mão do Senhor, guardando a vida de Daniel, fechando a boca daqueles leões. A mão do Senhor guardando, livrando. Amém? Aleluia. 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 Vamos ficar de pé. Se eu acrescentar mais uma vírgula, vai ser de mim mesma. Vamos encerrar louvando mais uma vez ao Senhor. Se o mar me submergir a tua